Olá! O programa de hoje vai falar sobre um assunto que para muitos, infelizmente, não é muito sério. Quando nós, mulheres, somos oprimidas e tratadas como objeto. Para conversar sobre esse assunto, estão aqui comigo a quadrinista Thaís Gualberto e a estudante Laís Barbosa, ativistas e militantes do movimento feminista. Fique ligado que o Câmara Jovem está começando. No Brasil, um estupro acontece a cada 4 minutos e 90% das vítimas não denunciam o agressor. Se as mulheres soubessem se comportar, não haveria estupro. Isso é o que a gente escuta, infelizmente, com muita frequência por aí. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada pelo convite. Por que vocês acham que, assim, a cultura do Brasil é a seguinte, pelo menos a gente vê muito disso, que a vítima sempre é a culpada, né, no caso. Se a pessoa foi assaltada é porque deu bobeira, se for estuprada é porque deu motivo para isso. Por que vocês pensam que é tão difícil para a gente perceber que a nossa liberdade existe e que ela termina quando começa a do outro? Assim, na questão em relação às mulheres, né, é uma questão, é um reflexo da sociedade patriarcal a qual a gente vive, né, ainda atualmente. Ou seja, a liberdade da mulher está sempre condicionada ao julgamento da sociedade e principalmente dos homens também. Os homens julgam se a gente é uma mulher para casar ou se a gente é uma mulher, né, só para uma noite, no caso. Então, assim, a sociedade delimita isso. Enquanto uma mulher, ela tá sendo vítima, né? Ela está sendo estuprada, ela é a vítima, ela não é vista como a vítima. Ela está sempre sendo vista como a que provocou. Principalmente também quando a gente coloca a questão das mulheres negras, porque existe uma questão muito forte aí que sensualiza as mulheres negras. As mulheres negras estão pedindo, assim, né, a cor do pecado. Então, assim, a gente, enquanto mulher, já é vítima dessa situação, enquanto mulher negra, a gente é ainda mais violentada. Eu acho que é fundamentalmente pela sociedade machista e patriarcal a qual a gente vive ainda. E é muito fácil a gente aceitar que o homem é um animal que ele só responde a seus instintos e ele não pode ser racionalizado, parece, né? Coisa de homem. A gente escuta muito isso, né? Os erros que os homens cometem são muito perdoados com essa frasezinha, mas isso é coisa de homem. Enquanto que os comportamentos da gente, mesmo se forem os mesmos comportamentos dos homens, eles são julgados nos mais mínimos detalhes. Exatamente. E falando ainda sobre o estupro, sobre essas pessoas que enxergam que a mulher é a culpada, existe até um site, né, que traduzindo para o português seria mais ou menos mais o que elas estavam usando, que as meninas foram vítimas de violência, de assédio, enfim. Elas postam uma foto com as roupas que elas estavam usando, a gente está vendo aí imagens, e as roupas que elas estavam usando quando elas sofreram esse assédio, esse tipo de violência. E como a gente pode ver, elas estão com roupas ditas compostas, né, pela sociedade. Estão com calças, estão com casacos. Isso só mostra que realmente a mulher não é a culpada. Isso prova que a mulher não estava usando nada demais que fizesse o homem ficar, meu Deus, eu não posso, eu tenho que atacar ela. Então eu queria saber de vocês se vocês já sofreram algum tipo de assédio ou de violência devido à roupa que vocês estavam usando. Eu acho que devido à roupa que eu estava usando, não. Eu acho que eu já sofri assédio, já passei por várias situações desagradáveis, mas, assim, muitas delas foram na infância. Então, eu acho, assim, que ninguém pode dizer que uma criança passou por isso porque ela estava pedindo, porque estava usando tal roupa, né? Pelo menos, assim, quando eu vejo minha filha usando um short curto, eu acho que isso é algo natural da infância. Então, não foi por causa da roupa. E você, Lai, já passou por alguma situação dessa? Então, acho que cada mulher, a gente diariamente, quando a gente veste uma roupa que a gente se sente bem, né, sendo ela curta, um shortinho, um vestidinho, a gente passa por situações que às vezes a gente acha que é normal. Por exemplo,
uma cantada no meio da rua que fala sobre a sua roupa, que diz que você está pedindo, ou então um olhar muito abusivo. Para mim, são situações que também configuram assédio. E assim, quando eu era mais nova, estava numa festa com a minha mãe com um shortinho bastante curto, e aí eu acho que eu devia ter meus 12 anos. E um rapaz, com lá seus 20 e poucos anos, acho que já nos 30, chegou e, né, me assediou, assim, no local público. A minha reação na hora foi partir para cima dele, mas depois eu me contive porque eu vi que ele, assim, ele era muito maior que eu e ele estava pronto para vir me agredir fisicamente. Então, assim, foi uma situação bem complicada. Minha mãe ficou bastante tensa no momento e eu fiquei muito revoltada. Até hoje eu tenho essa revolta. E devido a esses acontecimentos que aconteceram, tu na tua infância e você nesse caso aí já era maiorzinha, já adolescente, isso de alguma forma reprimiu vocês, assim, até na maneira de se vestir ou de agir até? Eu acho assim que nessa questão, por exemplo, de a gente escutar as pessoas no meio da rua, né? Pelo menos, eu criei uma defesa que eu não olho nem escuto mais ninguém no meio da rua, assim. Se eu passar pela minha mãe, eu acho que eu não reconheço ela, porque eu realmente não olho para ninguém no meio da rua. Eu sou bastante atrevida, então, assim, eu continuo usando as roupas que eu quero usar, mas eu criei também uma defesa. Eu não procuro não olhar nem responder mais, porque, assim, a gente sabe que se a gente responde, a gente pode ser que aquela pessoa ali seja uma pessoa que esteja lá para fazer realmente o mal. Então, pode estar armada, ou pode... Você fica nessa noia, né, de marcar seu rosto, enfim, nessas circunstâncias. Então, eu criei a defesa de usar a roupa que eu quero, eu uso, mas eu não dou ouvidos aos comentários na rua. É ruim porque você sabe que você está sendo violentado naquele momento, né? Acaba que a gente é conivente, né, com isso. Exato. Eu sou desse jeito também. Eu já perdi caronas, inclusive. Porque eu nem olhava pro lado quando buzinava. Não vou olhar, não vou olhar. Eu ficava com raiva, com muita raiva, porque buzinavam pra mim ou me chamavam. Enfim. A gente acaba sendo realmente conivente. E também existe o caso de mulheres também que criticam as outras também por causa das roupas que elas estavam vestindo, né? Você que disse que continua usando as roupas que quer, roupas curtas e tudo mais, você já sofreu preconceito de mulheres? Rapaz, que eu me lembre, não. Não, nunca passei por essa situação, não. Geralmente, as mulheres gostam. Nunca sofri, não. Mas eu acho que a sociedade como um todo, ela é machista. E ela engloba tanto homens machistas como mulheres machistas também. Porque é uma questão social. Ou seja, quem está no meio está pronto para servir ao meio, né? Então, eu acho que existe. Essas mulheres, elas também têm esse comportamento, mas também pela criação a que elas foram submetidas, né? E você, Té, já passou por alguma situação dessa? De uma mulher lhe xingar porque você estava vestindo tal roupa, mas também ela estava usando uma roupa assim, não sei o quê? Não, eu nunca passei por isso, não. Assim, já ouvi de uma colega de trabalho que uma vez a filha dela estava no ônibus e um senhor de idade sentou do lado dela e colocou a mão na perna dela. E aí ela ficou revoltada com a situação, se levantou, reclamou com o homem, mas todo mundo do ônibus, quase todo mundo do ônibus ficou contra ela, porque ela era uma mulher e ele era um senhor de idade. E aí teve uma senhora que falou, que ela estava com uma bermuda, e teve uma senhora que falou: ai, mas também com essa roupa, você queria o quê, não sei o quê. Comigo nunca aconteceu não, mas já ouvi algumas coisas nesse sentido. Muito triste a gente saber disso. A nossa equipe ela foi às ruas aí para saber dos meninos o que é que eles acham, né, da violência e dos tipos de abordagem que eles têm que ter com as mulheres. Vamos ver o que eles falaram. Hoje em dia eu acho que a mulher também está se desvalorizando demais, sabe? Ela às vezes se faz ser tratada como objeto, porque a gente sabe que hoje em dia a mulher tem uma grande liberdade, né? Agora, como com liberdade, vem também a responsabilidade. E às vezes eu acho que muitas mulheres não sabem lidar com isso. Eu acho que é parte também mais das mulheres, que ela também deixa um pouco, né? Ela deixa a desejar também. Elas são um pouco mais, acho que depende do local, elas são bem liberais e tal. Então, rapaz, dá a entender a ele, né? Eu acho que, né? Tipo, eu posso chegar lá e pegar ela, né? Acho que pelo ambiente também, acho que vai muito por isso. Mas não acho que de coisa não, tá puxando o cabelo de mulher, puxando o braço. Não acho certo, não. Mas no bom chaveco se resolve tudo. Uma boa conversa. Em festa tem sempre, né? Principalmente quem bebe muito abusa do álcool.
Gosta de agarrar a força, puxar pelo cabelo. Tem sempre. Eu não curto, sou mais tranquilo. Diz que com mulher nem se bate nem com rosa. Pode ser um pouquinho exagerado, mas é a verdade. Todo mundo tem que ser tratado com respeito, seja homem, seja mulher, seja idoso, seja o que for, né? Independente da roupa, independente do estilo dela, independente do que ela escolha para a vida dela, nenhum homem, ninguém, seja mulher mesmo, né? Que hoje em dia a liberdade tá aí para todo lado, né? Não só homem, mas eu acho que ninguém tem direito a fazer isso, ninguém tem direito a invadir a intimidade de ninguém. Então, como a gente viu, a gente ficou rindo aqui porque realmente existe isso, existem pessoas que pensam assim. E o pior é que existem mulheres também, né, que pensam desse jeito, dessa forma. Que, enfim, é a mulher que tem que se valorizar, a mulher não se dá o respeito, a gente escuta muito disso, né? A gente parece que a gente tem que ser, assim, baluartes sei lá, do puritanismo da raça humana. A gente está sempre em teste, né? A gente está submetida a um constante teste, a gente está sendo testada o tempo todo. Então, se a gente fala de uma forma, a gente está sendo testada. A gente vê essa diferença entre homens e mulheres. A gente tem que se portar sempre de uma maneira para ser aceita na sociedade. Então, cada passo que a gente dá, cada gesto, cada fala, ela está sendo ali julgada de uma forma a aceitação ou não aceitação. E aí a gente fica condicionada aos dois termos, ou a santa ou a puta, ou às a vezes santa os ou a dois, vadia. e às vezes né? os dois, E né? às Que vezes, uma hora você é uma exato. coisa. E essa história da mulher ser aceita tem muito a ver também com isso, da mulher reproduzir o machismo, que geralmente a mulher que reproduz o machismo, ela quer ser aceita pela sociedade patriarcal. Às vezes ela nem pensa daquele jeito, mas ela quer que as pessoas respeitem ela. Então acaba repetindo esse julgamento. Exatamente. É verdade. E por quê? Eu não sei, esse assunto é muito delicado e chega a ser revoltante como as pessoas não conseguem entender que todo mundo merece respeito, todos os seres humanos merecem respeito. Independente de ser velho, de ser idoso, de ser grávida, de ser mulher, enfim, independente de cor, de gênero também. É muito complicado, as pessoas não conseguem perceber que todo mundo realmente merece respeito, né? Porque, não sei, enfim, é um assunto muito... Eu fico revoltada com essas coisas, com esses comentários desses rapazes aí. E você fala até uma coisa interessante, que eles botam a culpa no álcool, né? Que um rapaz falou, né? Culpabilizando sempre a culpa nunca é dele, é né? do agressor, né? A culpa ou é da vítima ou é porque o agressor ele tinha ingerido alguma droga, né? Eles nunca... Sempre o agressor, ele nunca se culpabiliza e a sociedade também fica nesse jogo de não culpabilizar quem realmente cometeu o ato de agressão, de violência. E existe uma teoria psicológica social, da psicologia social, que diz que divide o comportamento machista em dois tipos, né? Os hostis, que são os realmente que ofendem, e os benevolentes, que são aqueles mais escondidinhos, né? Como é que vocês reagem no caso desse machismo benevolente? Porque provavelmente Como vocês... seria um machismo benevolente? Abrir a porta, o homem pagar a conta, essas coisas. Porque muita gente... O machismo benevolente é sinônimo de cavalheirismo ou se assemelha? Acho que é isso. Eu acho que se assemelha. Se assemelha. Olha, eu acho que o cavalheirismo é algo meio sem sentido. Eu acho, assim, que você tem que ser gentil e educado com todo mundo. Eu não faço questão de ninguém abrir a porta para mim, puxar a cadeira, pagar a conta, nada disso. Eu realmente acho desnecessário se alguém chega com alguma coisa, com algum machismo benevolente. Para mim, eu digo, não, cara, não precisa. Exato. Né? Tento desconstruir e mostrar, assim, por que eu acho que aquilo... É como se demonstrasse, assim, esse machismo benevolente está mascarado porque ele está demonstrando aí a fragilidade feminina, né? Que a mulher é incapaz que a mulher é frágil, que a mulher precisa ser cuidada, a mulher precisa que o homem esteja o tempo todo cuidando dela, né? Reforça essa questão. Agora, eu concordo com o Thaís que gentileza é essencial, né? Uma mulher pode ser gentil com o homem, assim como o homem também pode ser gentil com a mulher. Né? Gentileza gera gentileza. Verdade. Bem, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo e já a gente continua essa conversa. Continue ligado.
Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Jovem está de volta. Hoje a nossa conversa com Thaís Gualberto e Laís Barbosa sobre quando nós mulheres somos oprimidas e coisificadas, ou seja, tratadas como objeto. Voltando para naquela conversa no começo do programa, que das pequenas coisas que a gente acaba sendo privada de fazer no dia a dia por conta do machismo. A gente já falou de quando buzina ou chama alguém na rua, a gente já evita olhar, né? E vocês já passaram, assim, tiveram que mudar de calçada porque tinha um grupo de homens na calçada que vocês estavam indo e vocês tiveram que desviar o caminho com medo de algum tipo de assédio? Sim, eu sempre evito. Eu sempre evito passar por... Assim, depende, né? Mas, assim, geralmente quando tem um aglomerado, assim, eu evito. Assim, eu sei que não é o ideal. O ideal seria que eu passasse, que eu olhasse, que eu estirasse o dedo se alguém falasse alguma coisa. Isso, mas eu ainda não cheguei nesse ponto, não. Um dia eu chego lá. E o pior é que, enfim, João Pessoa está uma cidade super violenta, a gente acaba tendo medo, né, de reagir. Exatamente. Devido às reações. E dizer não a uma cantada, vocês já passaram por isso ou não? Vocês dizem não, se não quiser... Como assim? Dizer não, algum menino chegar para você e você ter que aceitar com medo também de alguma violência. Acho que não, isso é mais difícil de acontecer, né? Já, assim, dizer não, negar... ter medo de dizer não. Ter medo de dizer não. Não, já passei por situações engraçadas, de tipo, você tá sendo simpática e aí você é julgada por estar dando cabimento, né? A que ele chegue e queira alguma coisa. E quando você diz não, como assim? Tá dizendo não? A pessoa não pode mais nem ser simpática, né? Pode nem sorrir na rua. Você tá deixando o cara na friend zone. Homem pode ser simpático, né? A gente Nunca não pode, não. Senão a gente né? tá dando abertura. Né? Tem essa questão. Isso é ironia, só para deixar claro, né? Sarcasmo. Claro. É bom deixar claro, né? É bom deixar, porque tem gente que às vezes não entende, não entende, então, infelizmente. por via das dúvidas. Bem, pensando nessas questões que a gente vive muito no dia a dia, que a mulher se priva de, enfim, de olhar quando alguém chama na calçada e tudo mais, a Prefeitura de João Pessoa, ela lançou uma campanha, né, na internet, na rede, JP Sem Machismo, né? A gente tá vendo aí também algumas imagens. E o pior de tudo isso é ver a reação do público quando eles postam essas imagens. Que a maioria homem, inclusive, diz que é besteira, que a prefeitura deve se preocupar com coisas mais graves. Enfim, o que é que vocês pensam disso? Bom, essa história do JP Sem Machismo, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu acompanho a campanha Chega de Fio-Fio, da página Think Olga, que é um pouco disso também, né? Que foi, assim, um dos primeiros movimentações, imagino eu, assim, maiores, para lidar com essa questão do assédio na rua, né? E, assim, quando eu vi a campanha da JP Sem Machismo, eu fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhosa de ter visto essa campanha, porque... São válidas essas campanhas? Super válidas, porque, assim, claro que a educação vem de dentro de casa, principalmente, mas, assim, eu acho que faz parte da responsabilidade do poder público educar a população a ter respeito pelas mulheres, enfim, por todos os cidadãos e cidadãs da cidade, né? Em 2012, a Paraíba ela ocupou o 4º lugar em homicídios cometidos contra as mulheres e a João Pessoa ficou na 12ª posição. Então, assim, além disso, é importantíssimo, eu acho, essa campanha que está sendo feita. Pelo menos para tentar assegurar, né, alguma coisa. E também o Brasil acabou saindo numa lista que ele é o segundo país no ranking, ele é o segundo em que as mulheres, as turistas devem evitar de visitar.
Então é uma propaganda super negativa. Isso. Não é só João Pessoa, é o país todo. É um caso que deve ser pensado por todo mundo. E se a prefeitura daqui lança uma campanha como essa, faz o povo pensar. Se cada um de nós postar alguma coisa na internet, vai fazer alguém pensar, né? Então, o feminismo é importante por causa disso também. Ele está instigando as pessoas, inclusive fazendo muitas mulheres mudar de opinião, né? Então, eu queria saber qual é a importância do movimento feminista. A importância dele está em justamente garantir que as mulheres elas tenham direitos igualitários, né? Que elas sejam respeitadas, que os direitos dela em relação à autonomia do próprio corpo, em relação à autonomia econômica, sejam assegurados. E também é importante na defesa contra a mulher, né? A defesa contra a violência sexual, contra a violência psicológica, contra a violência física, né? O feminismo ele assegura o direito das mulheres em simplesmente ser e serem livres, né? Eu acho que a importância do feminismo está aí. Serem respeitadas como pessoas autônomas. Exatamente. Né? Eu acho assim que duas coisas muito importantes no feminismo, assim, duas palavras que eu gosto muito dentro do feminismo são sororidade e empoderamento. Eu acho o conceito de sororidade algo muito bonito, que é justamente essa questão de que nós mulheres somos todas irmãs. Então a gente tem que se apoiar, tem que ajudar uma a outra e acabar com essa história de que mulher compete uma com a outra, que isso é coisa que querem que a gente acredite para que a gente fique desunida. E empoderamento é essa história da mulher ter consciência dos seus direitos e das suas vontades e se empoderar e conseguir lutar por isso mesmo, né? Dizer o que quer, dizer sim, dizer não. Então, eu acho são duas coisas do feminismo que eu considero muito importantes. E que trouxeram vários avanços, né? Agora, assim, as mulheres, desde o voto, né? Que as mulheres têm direito a voto, desde as políticas públicas que estão surgindo para proteger as mulheres e para lutar pelos direitos das mulheres, né? São vários avanços que a gente conseguiu exatamente lutando, né? Em marcha, com o feminismo. As mulheres conseguiram isso para elas mesmas. Então, eu acho que o feminismo é extremamente importante nesse sentido. E, assim, existe muita coisa ainda que a gente precisa avançar, né? E a gente está avançando. Quanto mais se falar nisso, mais pessoas vão ser atingidas. Principalmente nessa questão da autonomia com o próprio corpo, né? Da mulher ter o seu próprio corpo e ter direito ao próprio corpo, sem ser vista como um objeto sexual, né? Sem ser vista sempre sendo julgada pelos olhares alheios da sociedade. Realmente, a desigualdade acompanha várias esferas, né? Sim. No emprego, a mulher, se tiver o mesmo cargo, a mulher ganha menos que o homem. Pouco se fala de mulher, tem poucas mulheres políticas. Na história da ciência e da tecnologia também, as mulheres são omitidas. Inclusive, na história da arte, a gente estudou arte. O nosso livro de história da arte não existe uma mulher. Nenhuma. É triste isso. E a gente sabe que tem, né? Que tem, mas não é citado. Elas existem. Exato. É a questão da invisibilidade, né? O feminismo, outra coisa do feminismo também é isso, né? O feminismo procura dar visibilidade às mulheres, né? Inclusive, parece que Frida Kahlo foi uma dessas mulheres recuperadas pelo movimento feminista. Então, a gente tem que realmente comentar sobre isso. E, Thaís, a gente falou agora de arte, de história da arte. Você é quadrinista e a gente vê, na maioria, não sei, nos sites de Folha de São Paulo, essas coisas, de um quadrinho, a maioria é homem, se não forem... a maioria é homem. A maioria dos quadrinistas que a gente conhece e que são divulgados são homens. Você, como está inserida aí dentro desse mundo dos quadrinhos, existem muitas mulheres também que trabalham nisso? Existem. Só que são pouco divulgadas. Assim, essa questão dos quadrinhos, a gente tem que pensar um pouco como era, né, essa indústria dos quadrinhos no Brasil e em outros países também, como os Estados Unidos, por exemplo. Que, assim... eu acho que quase todo mundo, quando está aprendendo a ler, começa a ler com histórias em quadrinhos. Aí, quando a gente sai da Turma da Mônica, os meninos geralmente vão para as histórias de super-heróis e as meninas, elas ficavam meio assim, algumas continuavam lendo histórias de super-heróis, mas a mulher
historicamente foi muito subrepresentada, principalmente nessas histórias em quadrinhos de super-heróis. Tem rolado muita discussão acerca desse assunto, tem surgido mais heroínas com suas próprias revistas, mas ainda existem muitas críticas no meio desse processo todo. Então, assim, quando eu era adolescente, começaram a publicar muitos mangás no Brasil. E aí o mangá tem mais assim, tem quadrinho para mulher, tem quadrinho para homem, tem aquela coisa mais mista. Então, assim, a partir daí eu acho que a gente teve mais possibilidades de leituras que tivessem mulheres protagonistas, né? Porque quadrinho para mulher é quadrinho onde a mulher é protagonista, onde ela tem uma boa representação. Então eu acho assim que a maioria das quadrinistas do país hoje em dia tem menos de 30 anos por causa disso, porque foi quando começaram a surgir mais publicações com protagonistas femininas. Então, assim, a maioria dos quadrinistas mais velhos são homens, mas dessa nova geração que está vindo, a gente está vendo muita menina, assim, começando, outras que já têm um trabalho muito bom. Legal. E outra questão que eu queria comentar com você, Thaís, é que você é mãe e você foi mãe muito cedo também. Provavelmente deve ter sofrido algum tipo de preconceito. Eu imagino que principalmente por conta das mulheres. As mulheres devem ter sido as mais apontadoras. Você sofreu algum tipo de preconceito por causa disso? A minha gravidez, ela aconteceu assim, antes do que eu esperava. E, assim, eu percebi julgamentos, eu não sei, eu não sei se tinha alguma diferença, assim, de mulheres e homens, mas eu percebi os julgamentos e eu me fechei muito nesse período, né? Inclusive, eu sou daqui de João Pessoa, fiz o curso lá em Campina Grande e depois que eu tive minha filha, eu fiquei muito lá porque, eu não sei, às vezes, não sei se era coisa da minha cabeça, mas eu tinha essa impressão, sabe, de que às vezes, quando eu estava andando na rua, eu tinha essa impressão de que as pessoas me olhavam meio assim. E é engraçado porque eu resolvi que aquilo não ia me afetar. E aí, eu liguei aquele botãozinho. Sei qual é. Sabe qual é? Sei qual é. Liguei aquele botãozinho e segui em frente, assim. E aí, eu acho que nesse sentido, a maternidade até serviu, assim, como uma maneira de eu me empoderar, sabe? Porque foi a partir desse momento, assim, da minha gravidez que eu disse, tudo bem, eu não vou me importar com a opinião de vocês. E você percebeu isso, Laís, muito cedo, né? Isso de não se importar com o que os outros estão pensando. Você, inclusive, passa essa ideia para as outras meninas, para as meninas que você conhece. E na época que você passou por aquele assédio e disse que clicou esse botãozinho que Thaís falou, você comentava isso e espalhava esse tipo de pensamento para suas amigas? A gente passa, né? A questão da sororidade. A gente está sempre, né, tentando passar para outra companheira e também para os companheiros que querem se juntar à causa. A ideia de que a gente precisa se empoderar, a gente precisa levantar a cabeça, a gente precisa reagir, né? A gente precisa lutar. Né? Eu acho que a gente sempre está tentando passar isso, essa questão de união, de força, de sororidade mesmo. E, Thaís, para terminar esse assunto, você passou por algum julgamento quando você amamentava sua filha em público para começar? Sim. Assim, eu não saía muito, né? Eu ficava muito em casa, até porque esse é um dos problemas, que a gente não tem muitos espaços que sejam amigáveis às crianças. Geralmente você sai com uma criança e a criança começa a chorar um pouquinho, as pessoas já olham feio para você, sabe? Mas assim, quando eu amamentei minha filha exclusivamente durante os 6 primeiros meses, depois amamentei mais 6 meses. Porque é muito comum a gente ver mães amamentando e muitas pessoas julgando, tipo, nossa, que devassa, porque ela tá mostrando os seios. A pessoa pensa que é exibicionismo, mas
é uma coisa super natural e que deveria ser vista assim, Claro, né? deveria ser assim. Assim, se você for se preocupar com alguém, que se preocupe com a criança que não está tendo acesso ao leite materno. Exato. Enfim, muito obrigada por vocês terem vindo aqui ao programa e sejam sempre bem-vindas de volta, certo? Obrigada também, a gente agradece. Muito obrigada a vocês por terem nos assistido e lembre-se, não seja conivente com nenhum tipo de violência contra a mulher. E mulher, denuncie. Ligue 180. Até o nosso próximo programa. Tchau.